acho que de fato a gente está com uma economia desacelerando, está mostrando sinais que em algum momento a gente pode ter esse arrefecimento mais forte da inflação, desemprego também, em algum momento a gente pode começar a ver uma alta aqui no Brasil, e aí vai corroborar talvez com um corte de juros do Banco Central aqui, né? Vai abrir esse espaço. Isso pode acontecer entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Eu também acho que isso acontece. O ponto só da Legacy, Medina, em relação a o governo não trazer novas medidas que incentivem, né, a economia, eu acho que eles não têm espaço para isso, né? A gente viu que essa briga que o governo está tendo agora com o Congresso é ruim para o país como um todo e mostra como o governo está sem governabilidade nenhuma, né? Ele não tem mais... e eles estarem judicializando isso agora piora ainda mais a situação, né? Então, daqui até provavelmente as eleições, a gente está falando de um governo onde está extremamente enfraquecido, dificilmente vai conseguir emplacar alguma medida. Então, mesmo que eles queiram usar a máquina, né, para o ano que vem para tentar ganhar as eleições com mais gastos, tá num momento difícil agora de emplacar isso. Então, eu concordo que dificilmente a gente vai ver isso. E aí o que acaba parecendo que o mercado vai querer colocar no preço, Medina, é justamente essa antecipação do processo eleitoral. Porque se o governo já está não conseguindo passar novas medidas, não está conseguindo governabilidade para fazer os projetos que eles querem, o mercado vai começar a falar, beleza, então como que a gente vai para 26? É com esse governo? É com o novo? Quem são os candidatos? Então eu acho que esse tema eleição pode ser antecipado por essa falta de capacidade do governo de conseguir trazer novas pautas daqui até o ano que vem, se de fato a gente estiver indo por esse caminho, que é o que parece. A gente já tá em julho, já estamos no segundo semestre. É que tem um ano ainda, né? Parece cedo, mas eu acho que isso pode ser de fato antecipado. Mas precisa entender até pelos trabalhos no Congresso Nacional. Ano que vem, depois que aprovar o orçamento do próximo ano e tudo mais, tem muita gente que já pensa em campanha, né? As campanhas começam em abril, mais ou menos. Tem gente que tem que se afastar do cargo para poder se candidatar, tem todo um processo, né? E hoje teve até uma notícia mais cedo de que o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, já começa a dar sinais de que vai ser o escolhido mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro para a disputa de 2026 e que essa definição deve ocorrer até 15 de dezembro. De julho para dezembro é assim, né? E a partir do momento que o mercado vai ter a certeza que essa candidatura vai ser oficializada em dezembro, os preços eles vêm antes. Começa a entrar no preço. E aí também tem a questão de pesquisas, se o Tarcísio começar a crescer em pesquisas, tem uma movimentação, se o presidente Lula conseguir recuperar um pouco da sua da percepção do seu governo, isso também entra nos preços. Muita coisa vai acontecer ainda para 2026. Faltando 10 minutinhos aqui para 6 horas da tarde, e o destaque, Mari, que a Legacy trouxe para o Brasil também envolve algumas companhias, e ela focou, né, em Banco do Brasil e aumentou até a exposição em ativos do Brasil, né, Mari? Vamos trazer esse último destaque do relatório? Exatamente. Segundo a Legacy, o resultado crescente do Banco do Brasil traz sinal de alerta de inadimplência, Medina. O relatório fala que o risco de carteiras de crédito agrícola está subavaliado e requer atenção. O relatório ainda diz que mantém posição vendida em dólar contra cestas de moedas. De acordo com a Legacy, ela aumentou uma exposição em ativos no Brasil, aplicada em juro real. A Legacy ainda completa dizendo que está comprada na Bolsa e mirando continuidade de externo favorável, Medina. Então, o Kevin, aí entra aqui Banco do Brasil, se você quiser analisar, se você acompanha, e essa visão que não é só da Legacy, né? Tem outras companhias que estão apontando compra na Bolsa Brasileira. A oportunidade tá aí, você tá surfando alguma coisa, Kevin? Eu acho que sim, a gente tem uma oportunidade boa aqui em Bolsa Brasil. Não tô eufórico para sair tomando. Acho que a gente vai ter janelas boas ainda de compra. Hoje, por exemplo, a gente vê uma realização mais forte em small caps. Muita coisa realiza bastante. Abre janela, abre oportunidade para comprar. Mas eu tô sim otimista com o Brasil, Medina. Acho que eu olho os relatórios como um todo, né, de sell side. O que eu divirjo muito ali da maioria deles
todos eles estão trabalhando com uma taxa Selic terminal muito alta ainda, falando de 12%, 13%. Eu acho que uma vez que a gente consiga emplacar bem um ciclo de queda de juros, com de repente um candidato, né, um governo que seja mais fiscalista, essa taxa pode vir abaixo de 10%, né, tranquilamente, se a gente tiver um governo mais fiscalista. Então, eu sou bem otimista para o Brasil, pensando num prazo maior. Eu acho que muita coisa começa a virar trade de eleição logo, o Banco do Brasil é um bom exemplo. Nesse patamar de preço, começa a se tornar um trade interessante para a eleição, né, porque eu acho que um tema forte de eleições pro ano que vem vai ser tudo aquilo que depende em partes de incentivos do governo para continuar performando bem. E eu dou um exemplo aqui, Minha Casa Minha Vida, né? Então essas incorporadoras de mais baixa renda que dependem desse incentivo, eu acho que vão talvez performar pior daqui até a eleição, porque é o tipo de coisa que a gente vai botar em pauta, vai botar tudo que for incentivo do governo, tudo que for gasto, eu acho que vai entrar em pauta depois se a gente trocar de governo, né? Então eu acho que isso pode ser um trade que faça preço para baixo, né, daqui até as eleições. Mas o Tarcísio também tem lá os pautas dele, também tem os projetos dele que também incentivam o Minha Casa Minha Vida, mas com um outro nome. Ok, mas ele vai falar isso em campanha, uma vez eleito. Eu acho que ele vai abrir aqui todos os gastos que o governo tem e ver da onde ele pode começar a cortar. Então nada é definitivo. E aí, uma vez que esse setor cresceu muito de baixa renda nesses últimos anos por conta desse crescimento forte do Minha Casa Minha Vida, você vê a Tecnisa mesmo, que é uma empresa que historicamente sempre trabalhou com alta renda, agora eles estão fazendo Minha Casa Minha Vida, né? Porque é o que está dando certo, é o que está dando lucro. Então isso gera uma oferta muito grande, e uma vez que você começa a tirar parte dessa demanda, vai sobrar aquele monte de oferta, e aí já viu, né? É parecido com o que aconteceu com o FIES nas educacionais. Uhum. Então esse é um tema que eu acho que pode ser ruim para as eleições daqui para frente. Um tema bom, Banco do Brasil, por exemplo, é um tema que pode ser positivo. É uma empresa que já com os lucros, né, agora ajustados, com o guidance já ajustado, a R$20 aí vai estar negociando perto de 0,5, 0,6 vezes book, né, e normalmente, né, quando a gente vê o Banco do Brasil negociando nesse patamar de preço, normalmente é fundo, né, os piores momentos dele ele negociou a esse meia vez book, e aí acho que se torna um tema interessante para o ano que vem. Faltando 5 minutos para 6 horas da tarde, a Márcia deixou aqui um comentário que é interessante debater, né? Que ela fala, o principal aviso de temor fiscal é o dólar, quando ele sobe. Mas não é o que está acontecendo. O dólar, ele mantém uma tendência de baixa, o Kevin. O que explica isso? Foi pontual, e eu acho que sim. Quando o dólar sobe, a gente vê que esse temor fiscal começa a entrar na cabeça dos políticos, né, de Brasília. E aí eles começam a tentar se ajustar, mexer cadeiras para fazer ajustes fiscais. E o problema é que a gente está tendo problema fiscal ao mesmo tempo que o dólar tem caído, né? E eu acho que o dólar cai muito mais por conta de um cenário macro favorável, né, e não tanto pelo interno. E isso acaba sujando um pouco, né, esse ruído, esse barulho, e aí acaba, de repente, dando a entender para Brasília que tá tudo bem, né? Que o mercado tá ok com o fiscal porque o dólar tá caindo. Mas eu acho que essa queda do dólar tem muito mais a ver com esse macro melhor, né? A gente vê que é mundial, né, essa queda do dólar. O DXY teve a pior performance, né? O DXY é o que acompanha a moeda americana em comparação a outros mercados desenvolvidos do mundo. Então, assim, é basicamente a moeda americana, o dólar, contra outros países desenvolvidos, né? E foi a pior performance do DXY dos últimos 50 anos, nesse primeiro semestre do ano. Teve uma queda muito forte do dólar, e essa queda muito forte do dólar ajuda muito mercados emergentes, porque quando o dólar cai, costuma entrar muito capital, muito fluxo para mercados emergentes, e aí você vê bolsas melhores, moedas melhores de mercados emergentes, que é o que a gente tem visto esse ano. Esse ano, todos os mercados emergentes estão performando bem. Nessa semana, mais recentemente, a gente teve uma performance pior na Ásia, né? Acho que muito por conta do trade deal do Trump com o Japão, tá começando a dar uma miada, e aí você teve a Ásia performando um pouco pior, mas mercados emergentes seguem muito bem como um todo esse ano.